Olá, pessoal. Bom dia. Estão me ouvindo? Hello, good morning. Hello, good morning. Oi, bom dia. Good morning. É isso aí, bom dia. Mas olha ali, e aí, querido? Bom dia, meu. Como é que tá, Dia. Lourenço? Tudo bem. E aí, dormiu bem, Lourenço? Acordou agora? Não, não, já acordei faz um tempo, mas. No Já sábado é tomou, bom, né? Dá pra dormir mais. já tomou café da manhã, tudo? Também. Bom dia, Mirella, tudo bem? E aí, Mirella? Já tomou café da manhã também, Mirella? Torrada com Nutella? Bolo de chocolate, ou bolo de cenoura com cobertura de chocolate, ou bolo de chocolate com cobertura de cenoura. Não, acho que isso não existe, né? Ainda não existe, né? Alguém ainda vai inventar. Muito bem, pessoal. Nesse um período que a gente tem hoje, a gente podia ver voz passiva, porque me chamou a atenção que nos últimos 6 anos de URGS, nós tivemos uma questão por ano de voz passiva. A URGS cobrou direto agora no final. Então, acho que a gente podia dar uma olhada nesse assunto, né? Se é algo que a banca está valorizando, priorizando, a gente podia falar sobre ele. Já viram, não sei se vocês já trabalharam voz passiva em português, o professor de português, porque eu imagino que na prova da URGS de português deve cair esse assunto, mas eu não tenho certeza. Faz tempo que eu não olho a prova de português da URGS, então eu não sei se cai voz passiva. Ou vocês não viram ainda, o professor ainda não viu com vocês. Não, não falou nada de outra coisa. Tá. Voz passiva, pessoal, assim, ó, ela é uma frase onde o foco está todo em quem sofre ação, tá? É muito usado em jornal, né? Por exemplo, o banco foi assaltado no centro da cidade, uma idosa foi atropelada na Assis Brasil. Então, tu nota que o foco é sempre em quem sofreu a ação. O foco nunca é em quem executou a ação. Até nos últimos anos, a URGS meio que perguntou isso aí, né? Sobre essa questão de tu saber quem executou a ação. Né? E isso não importa. Né? O que importa, o foco é quem sofreu essa ação. Bom, daí uma coisa que é muito importante é que quando tu compara a voz ativa e a voz passiva, elas têm o mesmo tempo verbal. Né? Elas têm exatamente o mesmo tempo verbal. Tu vai ter que ter equivalência de tempos verbais ali, né? Tu não pode, no enunciado e na alternativa, nas alternativas. Então, assim, ó, se tu vê uma frase que nem essa, que nem eu falei, banco foi assaltado no, no centro da cidade, significa que alguém assaltou o banco. Não que alguém vai assaltar, porque vai assaltar é futuro. Então, alguém assaltou, por isso que o banco foi assaltado. Tá? Então, é muito importante essa questão da equivalência de tempos verbais, de tu procurar nas alternativas qual é a frase que tem o mesmo tempo verbal. A outra coisa, tem um macete nisso aí, né, pessoal? Que sempre tu vai ter um verbo a mais na voz passiva, né? Porque tu acrescenta o verbo ser estar. Então, pensa nesse exemplo aí. Alguém assaltou um banco, tu tem um verbo, assaltou. Um banco foi assaltado, são dois verbos, porque o foi é o verbo to be, né? Então, o banco foi assaltado. Tá? Então, tu sempre vai ter um verbo a mais, certo? E aí acaba meio, né? A pessoa tem que ter um bom conhecimento de tempos verbais para não se confundir na hora, né? Eu fiz um material para vocês sobre isso, como vocês podem ver aqui, ó. Né? O que eu botei, ó? Quando tu tem um verbo na voz passiva... Oi, diga. Me chamou? Ah, tá. Acho que alguém tinha me chamado. Então, pessoal, quando tu tem um verbo na voz ativa, tu vai ter dois verbos na voz passiva. O que acontece? Tu tem uma estrutura de sujeito, verbo, objeto,
Fica objeto, verbo, verbo, sujeito, né? Eles assaltaram um banco foi assaltado por eles. Um senhor atropelou uma idosa foi atropelada por um senhor, né? Então tu vai ter tu inverte a posição das palavras ali, né? E tu tem um verbo a mais sempre. Se tu tem dois verbos na voz ativa, tu vai ter três verbos na voz passiva. Se tu tem três verbos na voz ativa, tu vai ter quatro verbos na voz passiva. Tá? Aqui depois eu fiz uma tabela para vocês, né? Comparando em cada tempo verbal, no presente simples, presente contínuo, presente perfeito, né? Tem tudo aqui, né? Botei para vocês, né? Por exemplo, ali, eu faço isso é feito. Eles dão. Oi, diga. Não, achei que alguém tinha me chamado. Oi, Lourenço, tu tá falando comigo e não tá funcionando direito o áudio. Eu achei que tava falando comigo, Lourenço. Tá, pessoal, então tu tem aqui a questão das estruturas, tá? Ali a segunda, eu estou fazendo isso está sendo feito por mim. A terceira, eu tenho feito isso tem sido feito por mim. O que a URGS mais cobra é esse aqui, direto. Tá? Esse aqui é o que mais aparece. Tá, pessoal? Bom, é isso que vocês precisam saber, né? Essa questão da equivalência de tempos verbais e lembrar que o foco não é em executação, e sim quem sofre a ação. Então, agora a gente pode olhar as questões da URGS. Eu separei para vocês. Número 1. Aqui, ó. Então, tu percebe que tu tem o foco aqui é has been labeled, né? Tu pode invalidar algumas alternativas, porque, por exemplo, tu tem o ing na letra C, então, vamos botar em azul aqui, não pode ter, né? ing. Por que não pode ter ing? Porque tu não tem ing no enunciado. Tá? A letra D é a mesma coisa, né? Tu tem o ing na letra D, então tu vai invalidar aquela ali. A letra E, tu vai invalidar porque tu tem o os e era para ter have ou has, né? Nesse sentido, então agora tu fica entre a letra A e a letra B. Letra A, tu tem o have, tá tudo ok, tá certo. E a letra B, tu tem o have também. Então tá tudo certo, tá dentro do mesmo tempo verbal que, nesse caso aqui, é o presente perfeito. Tá? A letra A está dizendo os críticos rotularam isso, e a letra B está dizendo que os críticos têm sido rotulados isso. Não, eles rotularam isso, não. Então, que ali no enunciado está dizendo que algo foi rotulado. Tá? E lembra aquele macete que eu tinha dito para vocês, né? Quando tu tem dois verbos na voz ativa, tu vai ter três verbos na voz passiva. No caso aqui, a letra B, tu tem três verbos. Tu não pode ter três verbos nas duas frases, né? Tu não pode, né, pessoal? Daí não é transformação de voz ativa para voz passiva, tá? Então aqui, esse been aqui, o verbo to be, não era para estar ali, né? Oi, diga. Tá me ouvindo agora? Tô te ouvindo. Ah, aqui, eu acho que tem problema no meu microfone. É, depois, onde é que eu mando esse documento aí? Eu já mandei alguns PDFs para Michelle. Esse aqui da voz passiva eu não mandei ainda. Eu vou mandar agora depois que eu trabalhar ele com vocês. Eu acho que a Michelle nem tá mais trabalhando no Connect. Oi? Pelo que eu entendi, a Michelle nem tá mais trabalhando no Connect. Sério? Eu tô mais ela lá e... Claro. Ih, agora não deu para te ouvir, Lourenço. Agora eu não consegui te ouvir. Eu tô dizendo que isso aí nunca chega pra gente, entendeu? Não é que isso aí. Há um mês atrás eu tinha pedido para ela mandar uns três arquivos. Ela não mandou? Uns dois, três arquivos. Não, nunca chegou.
Ué, que estranho. Eu tô desde o início do ano falando pra esses trecos chegar na gente, mas nunca chega, não tem nenhum documento de inglês. É muito ruim pra estudar. Pois é. O Roger também disse Ah, o que não Roger aqui recebeu. também tá falando. Uhum. Pessoal, olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meu e-mail para vocês, pode ser. E vocês têm um grupo de WhatsApp da turma de vocês? Sim, sim. Oi? Tem? Pelo menos amanhã. Não deu para ouvir, mas agora está dando mau contato. Pelo menos amanhã deu. Daí a gente tem. Tá, olha só. Eu vou deixar meu e-mail aqui para vocês. Eu tento falar com o Gustavo. Tá, eu vou falar com ele. Mas assim, ó, para garantir, olha só, pessoal. Esse é o meu e-mail, tá? Vocês podem mandar um e-mail para mim pedindo todo o material da URGS, todas as questões da URGS, né, que já foi cobrado em prova no vestibular, vocês podem mandar um e-mail para mim que eu mando o material para vocês, todos os materiais, todos os PDFs de apoio, tá? Mandem, então, me mandem aqui para esse e-mail, compartilhem com os colegas de vocês. Então, pelo menos é a maneira mais rápida da gente já ir conversando, já ir vendo isso aí. Porque daqui a pouco eu mando para o Gustavo, se por acaso ele esquecer, né? Daí vocês já têm o meu e-mail para pedir. Tá? Ok. É Tá? que, sei lá, tipo, tudo que a gente tava tendo de inglês, pelo menos é o que eu vi aqui na aula, entendeu? Sim. Uhum. Te entendo. Eu não sei o que aconteceu, até vou perguntar para o Gustavo o que aconteceu. Mas, enfim, eu mando todo o material para vocês, tudo certinho, nem se preocupem. As aulas gravadas, né, todas as aulas que eu mandaria para vocês têm as aulas gravadas, eu acredito que vocês têm acesso. Tem, a aula gravada tem lá, tem no portal. Tá, A questão é só o então, documento mesmo, não tem. tá. Então me manda um e-mail que eu mando para vocês, tudo vocês compartilhem aí na turma, nos Tá. alunos. E outra coisa que eu também queria te perguntar é, tu podia botar esse macete no chat aí da voz passiva? O macete de que tem esse aqui do número de verbos? É, Aham, peraí. No caso que tu obrigado. está dizendo esse macete aqui, que Ah, ele um tá aí. verbo na voz ativa tem dois verbos na voz passiva, dois verbos na voz ativa tem três verbos na voz passiva. É, eu não tinha visto aí que tava aí. Não precisa então. Hum. Tá no material. Depois tem a tabela aqui, que tem exemplificando como é que ficaria em todos os tempos verbais. No próprio material também tem o meu e-mail. Eu sempre coloco o meu e-mail nos materiais, nos PDFs. Certinho, galera. Então aqui é letra A, porque tu tem a voz ativa, né? Tu tem dois verbos e não três verbos, que nem tá na letra B, né? Não poderia ter três verbos porque é o mesmo número de verbos do enunciado aqui. Então, e o sentido, o principal motivo é que o sentido é o mesmo, né? A letra A e o enunciado, né? Que algo foi rotulado significa que os críticos rotularam. Né? Vão pegar mais uma. A gente vai fazer várias questões, vocês vão sentir que esse assunto vai ficando mais tranquilo. Aqui, a empresa anunciou o lançamento de um produto chamado Timer. Anunciou. Anunciou, tá. Então, aqui nas alternativas, tu invalida o have, a letra D, porque tem o have. Tu não tem o have ali no enunciado, né? Então, tu invalida ele. Tu invalida a letra B, porque tem had. Tu não tem o had no enunciado, né? Tu só tem anunciaram, né? Tu invalida a letra C, porque tem ing, e tu invalida a letra E, porque tem ing também. Nós não temos ing aqui no enunciado, a empresa anunciou o lançamento de um produto. Esse anunciou está no passado, significa que tu tem que procurar o verbo to be no passado. O verbo to be no passado está aqui, ó. Algo que foi anunciado. A letra E também tem o foi. O problema da letra E é que tem ing. E aí aquele ing invalidou. Não é? Mais uma vez também, pessoal, a contagem de verbos aqui acaba.
né, acaba também te sendo um macete aqui. Tu tem um verbo no enunciado, tu só pode ter dois verbos na alternativa correta. Todas as outras alternativas têm três verbos, como vocês podem notar. Tem três verbos, daí não pode, né, pessoal? É um para dois. Na formativa tem um verbo, voz passiva tem dois verbos. Tá? Então, qualquer coisa aí me chama. Coloquem no chat. Qualquer dúvida, vão colocando no chat aí. Aqui a 3 é uma questão bem mais simples da URGS, né? Como vocês podem ver, é uma questão mais direta, né? E tu tem o ING, algo que estava sendo curtido, né? Tu tem ING. A única alternativa que tem ING é a letra E, questão dada, né? Então é a letra E, porque é a única que tem ING, a terminação ING. Pessoal, né? Que alguém estava curtindo algo, então algo estava sendo curtido. Na 4, tu tem o verbo to be no passado. Tá? O verbo to be está no passado. Não. Então, esse verbo show, que é o verbo principal, tu tem que procurar ele no passado. É a letra C. Né? Significa que alguém mostrou algo, ou seja, algo foi mostrado. Tá? Verbo to be no passado, verbo principal no passado. Essa é a resolução. Verbo to be no passado e verbo principal no passado. Aqui, pessoal, diz o seguinte: escritores e pensadores têm aceitado ou aceitaram a distinção entre leste e oeste. Tá? Qual é o teu foco aqui? Isso aqui, o verbo. Tá? Escritores e pensadores aceitaram. Tá? Então, tu tem o have ali. O que que tu pode invalidar, comparando os três aqui, né? Tu já pode invalidar o número 3, porque o 3 tem ing. Aqui, ó. Opa. Não queria fazer isso, eu queria fazer isso aqui. A 3 tu invalida porque tem ing, como a gente viu nas outras questões, né, pessoal? Para ter ing, teria que ter ing na voz ativa também. Tem que ter ing nas duas. Né? Então, a primeira coisa que tu olha numa questão de voz passiva é se tem o ing. Né? A questão dessa se tem alternativas distratoras com a terminação ing. Bom, agora fica entre a 1 e a 2, é uma das duas, né? Uma tem have e a outra tem has. E nesse sentido está tudo certo, porque é o presente perfeito aqui, né? A questão toda aqui é conjugação verbal. Tu tem a palavra distinção, né? A distinção foi aceita, essa é a frase, né? Que os escritores e pensadores aceitaram a distinção, ou seja, a distinção foi aceita. Né? Como distinção ela é uma coisa, não é uma pessoa, ela poderia ser substituída pelo pronome it. E na conjugação é it has. Tá? Pessoal, então vocês teriam, nesse caso aqui, vocês teriam que se ligar na conjugação do verbo. O have, ele lembrando, né, que o have é só para I, you, we, they. E o has é para he, she, it. Certo. Então Diga, podia ser have só se fosse outra conjugação no distinction. se a distinção estivesse no plural, daí seria have. Ah, tá. Entendi. As diferenças foram aceitas, daí vai ser o have. Se for diferenças, distinctions. Aqui, o fantasma foi visto pelos membros da família, diversos membros da família. Olha só então, pessoal, tu tem o has aqui, né, no verbo, aqui né, tu sempre vai olhar o tempo verbal, tu tem o has.
Nesse caso aqui, tu vai ter que procurar onde tem o have e o has. Só tem uma. É a letra D. Viram como é simples, pessoal? É só procurar. Assim, ó, vou dar um macete para vocês. Imagina uma tabela, tá? Voz ativa e voz passiva, tá? Vou botar esse macete aqui. Se tem ING no 1, vai ter ING no outro. Se tem have, has no 1, vai ter que ter have, has no outro. Se tem had na voz ativa, vai ter que ter had na voz passiva. É isso aqui, pessoal. Tá? Se tu tem o will, tu vai ter o will também. Se tu tem would, tu vai ter o would, fica igual. Né, pessoal? Tá? Então, essa tabela aqui, de certa forma, se tu seguir ela, né, na comparação, tu acaba acertando as questões também. Tu pode se basear nessa tabela aqui. Tá? Então, aqui ele está te dando uma frase com has, então tu vai ter que procurar uma frase que tem have e has. A única que tem é a letra D, né, pessoal? Né? Diversos membros da família viram um fantasma. É isso que está dizendo a frase. O fantasma foi visto. Depois, aqui na 7, a forma ativa de were so. O verbo to be aqui, ele está no passado. Então, tu tem que procurar o verbo ser no passado. O verbo ser no passado é sold. Está no passado. E o verbo to be está no passado. Então, coisas que foram vendidas significa que alguém vendeu essas coisas. Vendeu e foram vendidas. Certo. Qualquer coisa é mesmo. Depois aqui, a formativa de algo que é liderado, guiado pelos pais. O verbo to be aqui, ele está no presente, né? Is é presente. Is é presente, tá? Então, o único... Onde é que nós temos o verbo liderar no presente? Nós temos na letra C e na letra D. O verbo liderar no presente. Lead e leads. Só que leads é para he, she, it. E lead é para I, you, we, they. Né? Então, é letra C, né? Porque está falando dos pais, e pais é eles, é plural. Então, tu vai de letra C aqui. A próxima questão, ela é um pouquinho mais chatinha. Diz o seguinte: a nova militância que engoliu a comunidade. Então, tu tem o has engulfed. Esse é o foco aqui, que engoliu a comunidade. Tá? A letra A, tu já descarta porque tem o mesmo número de verbos, né? Has engulfed, has engulfed. A letra C tu descarta porque não tem nem o has, nem o have, não tem nada. Tem o was, né? Então, então não daria certo. Bom, na letra B, D e E tá tudo certo, né? Aparentemente aqui tá tudo certinho com os verbos que, né, a comunidade foi engolida, has been engulfed foi engolida e foi engolida, has been engulfed. Agora tu vai ter que olhar, ou vocês vão ter que olhar outros detalhes, né? Tá? Na número B está dizendo que a comunidade que foi engolida nessa nova militância. Na letra D está dizendo a nova militância na qual a comunidade foi engolida. E a letra E está dizendo a nova militância que a comunidade foi engolida. Tá? Bom, tem uma coisa que invalida a letra B, que é o this. Porque o que nós temos no enunciado? Nós temos a nova militância e não essa nova militância. Então, ficou diferente aqui, né?
Não é a mesma frase, mudou o sentido. Então, o the e o this aqui, né? Então, acabou invalidando a letra B. Ficamos entre Dinamarca e Equador. Dinamarca, aqui nós temos, né, a nova militância na qual ela foi engolida, né? Ela foi engolida, né? A comunidade foi engolida, né, nessa militância, e a ETA dizendo a nova militância que a comunidade foi engolida. Que é estranho, né? É na qual a comunidade foi engolida. Então é a letra D, tá, pessoal? Eu não usaria esse que aqui. Que a comunidade foi engolida, né? O in aqui ele acaba sendo importante, né? Na qual ela foi engolida. Tá, pessoal? Então aqui então a resposta correta é Dinamarca. Letra D. Qualquer coisa, pessoal, me mandem aí no chat. Eu vou olhar aqui se não tem nenhuma dúvida. Não, não tem nenhuma dúvida. A próxima questão é a expressão criado por é uma forma passiva. Outra estrutura semelhante é qual a estrutura do verbo na voz passiva, né, pessoal? É tu ter o to be mais um verbo no particípio passado, tu ter ali uma preposição by, né? É isso aqui, tá? Essa é a estrutura da voz passiva. Algo que foi feito por alguém, tá? Então, nesse sentido, a única dessas alternativas aqui, a única que tu poderia, que tem o verbo to be, mais um verbo no particípio passado, e que tu poderia botar a preposição by é a letra A. Algo que não é feito por alguém. Porque o isn't é o verbo to be. O made, feito, é o particípio passado do verbo make. E aí tu poderia botar o by ali, a preposição by, algo que não é feito por alguém. Certinho, pessoal? A 11 é bem simplesinha, né? Algo que foi curtido, né? O que dá para invalidar? Dá para invalidar alguma coisa? Dá para invalidar a letra E, porque tem o ing, né? Nós não temos ing ali em cima, né? No enunciado. Dá para invalidar o had, porque tu não tem o had ali no enunciado. Dá para invalidar a letra A, porque tu não tem o has no enunciado. Tu só fica entre a letra B e a letra C, né? A letra B está no passado. E a letra C, ela está na voz passiva também, algo que é curtido. Não pode ter o mesmo número de verbos, né? Algo que foi curtido significa que algo que alguém curtiu. Alguém curtiu algo e esse algo foi curtido. Então é a letra B, né, pessoal? A letra C está botando o verbo to be no presente, né? E ali o verbo to be está no passado, né? Então, se tu tem o verbo to be no passado, tu vai ter que ter o verbo principal, que é o verbo enjoy, no passado. Ô, migalha, tu veio dar oi pra galera? É. Certo. Vamos para a próxima. É importante se certificar que esses sintomas não são causados por outros problemas de saúde, tá? Então, aqui não são causados. Tá? Então, bom, o que dá para invalidar ali embaixo, né? Que problemas de saúde não causam sintomas, tá? Dá para invalidar o would, porque não tem would no enunciado. A letra B e a letra D dá para invalidar, né? Dá licença aí. A letra B e a letra D não dá para invalidar, porque tem would, e no enunciado nós não temos o would. A letra E dá para invalidar porque tem will, e nós não temos will no enunciado, né? Só ficaram essas duas aqui. Não causam e não causaram. Bom, uma está no presente e a outra está no passado. É isso que vai ter que decidir. Então, a frase lá de cima do enunciado dizendo que os sintomas não são causados. Essa frase está no presente. Então, a gente vai botar no
Letra A é a correta. É a que está no presente. Os problemas de saúde não causam esses sintomas. Deixa eu ver no chat se tem alguma dúvida. Não, ninguém colocou nenhuma dúvida no chat. Em 2018, nós tivemos essa questão aqui, ó. Os ataques foram planejados pelo Osama numa tentativa de intimidar os Estados Unidos. Os ataques foram planejados pelo Osama. Tá? Então, o que acontece? Tu tem aqui o have na 3, então tu invalida, porque nós não temos o have ali no enunciado, e tu tem a número 1 com o has aqui, né? Olha só que maravilha de questão que é em 2018, né? A URGS te deu essa questão aqui, né? Porque uma questão tem has e a outra questão tem, e a outra frase tem o have. E não pode ser nenhuma das duas, porque tu não tem nem o have e nem o has no enunciado. Então só sobra a 2. O Osama Bin Laden, ele planejou esses ataques. Tá? Ele planejou esses ataques. Em 2019, aqui uma questão um pouco diferente, é uma questão que vale muito mais o sentido, tá? Diz o seguinte, todos nós, quando vemos um quadro, somos forçados a sermos lembrados de 101 coisas que influenciam nossos gostos e desgostos. Pessoal, isso aqui é o mais importante, né? All of us, né, todos nós somos lembrados de 101 coisas. É isso que está dizendo a frase, tá? A número 1 está dizendo o seguinte, todos nós fazendo a mesma coisa. Ó. Viram que o trecho não mudou nada? Ele só foi deslocado ali para o meio, né? All of us are bound to be reminded of 101 things. Né? Não mudou nada. Tá? A 2 também não mudou nada. Né? O All of Us continuou vindo antes Sir, do Are Bound to be Reminded. Fala, Felipe. o que é bound? Bound é quando tu é forçado, quando é certo que vai acontecer. Tá. Tá? Então, mas assim, até é o que menos importa, tá, meu velho? Então, assim, o que mais importa é tu analisar que o All of Us tem que vir antes do Are Bound to be Reminded. Tá? E isso que é o mais importante. E na 3 tu não tem All of Us Are Bound to be Reminded. Tu tem Are Bound to be Reminded, mas o sujeito é 101 coisas. E aí é diferente. Não é 101 coisas are bound to be reminded. É all of us are bound to be reminded, tá, pessoal? Assim, é uma questão difícil para quem nunca fez esse tipo de questão, mas ao mesmo tempo é uma questão muito fácil, porque tu só tinha que ver ali, né, tu não podia mudar vocês não podem mudar o all of us are bound to be reminded, não pode mudar. E a 3 está mudando, né? Tá? Então é 1 e 2, né, que é Dinamarca. Questão de 2020, tu tem a palavra design, e na frase design by, né, projetado por essas pessoas aqui, ó, né, projetado por essas pessoas, esse terno combina uma jaqueta com uma calça plissada, tá dizendo. Em outras palavras, ele está dizendo que projetado por tal pessoa, vírgula, esse terno combina uma jaqueta com uma calça plissada, tá? Em outras palavras, calças plissadas. Bom, ele está te pedindo um verbo que é usado na mesma estrutura gramatical, ou seja, né, tu vai ter que começar a frase com a mesma estrutura, né? E função sintática, né, um particípio passado ali, um adjetivo. Então, olha só a letra E, pessoal, ela começa exatamente do mesmo jeito, não usado pelos meus
irmãos por muitos anos, esse terno, né, foi a minha escolha para o nosso casamento, para o casamento da nossa irmã. Né? E dá licença, obrigada. Para sair da frente aqui, que a gente está conversando, certo? Fiquei. Né? Então é a letra E, né, pessoal? Repara que a estrutura é igual, né? Né? No cérebro tu tem projetado por alguma coisa, né? E na letra E tu tem ali não usado pelos meus irmãos por muitos anos, então tu tem a estrutura igual, né? O by ali que pede uma agente da passiva, né? Que nem tem, tá? Então, assim, pessoal, essas duas questões da URGS que estão em 2019 e 2020 são questões que elas são muito mais fáceis do que parece, né? Que eles estão te pedindo ali a estrutura praticamente, né? Tu tem que copiar a estrutura, né? É só copiar a estrutura, ver a posição das palavras, tá? Então, enfim, foi uma característica da banca da URGS. Na próxima questão, que é em 2022, tem a frase: a janela tinha sido aberta pelo lado de dentro. Tá? Indica que existe a certeza quanto a quem executou a ação descrita. Isoladamente, pessoal, vou fazer essa pergunta para vocês. Isoladamente, quando tu lê a frase a janela tinha sido aberta pelo lado de dentro, ele está dizendo quem executou a ação? Quando ele te diz aqui, a janela tinha sido aberta pelo lado de dentro. Ele está dizendo quem executou a ação? Não, né? Então, aqui, né, não existe certeza, né? Então, aqui tu vai botar falso, né, nessa questão aqui, porque é uma questão que tinha outros assuntos gramaticais, eu só peguei a partir da voz passiva. Então, pessoal, quando tu, né, lembra que a voz passiva ela não foca em quem executou a ação, ela foca em quem sofreu a ação. Então, aqui não existe a certeza de quem executou a ação. Depois eu até coloquei a frase inteira aqui para vocês verem, né? Ele ressaltou que a janela tinha sido aberta pelo lado de dentro. Não disse quem abriu. O ladrão sabia onde a joia estava. A próxima, tu vê, 2022 e 2023, duas questões muito parecidas. Olha só, 2023, o trecho, eu fui colocada num assento, tá? Eu fui colocada num assento. Pode ser substituído por a Sister Zoe me colocou no assento? Olha, né? Nesse trecho eu fui colocado no assento, que é aqui o trecho do parágrafo, ó, aqui onde eu vou botar, ó, eu fui colocado no assento na primeira fileira perto da janela, né? Isoladamente, essa frase está dizendo quem foi que colocou ela nesse assento aí na janela? Eu fui colocado no assento na primeira fileira da janela. Tá te dizendo quem foi que colocou ela? Não, né? Então tá errado, é falso também, né? Porque não diz que foi a professora Zoe que colocou ela no assento. Então não tem como, né, tu afirmar isso aí. O que que diz a Sister Zoe aqui, né? Eu gostava deles, especialmente a minha professora Sister Zoe. Eu tinha um nome lindo, ela disse, né? Um nome muito bonito. Então, assim, ali só está dizendo que a professora dela é a Sister Zoe, mas não está falando que foi essa professora que colocou ela na janela. Então, muito cuidado, tá, pessoal? Às vezes a frase isoladamente não diz quem foi que executou a ação. Então, 2 anos seguidos a URGS perguntou isso aí. E aqui em 2024, e do ano passado, né, essa questão aqui, ó. A pesquisa, não é o mais importante a pesquisa. A pesquisa, né, sobre problemas matemáticos profundos não deveria ser rejeitada. Tá? Então, aqui a pesquisa, aqui embaixo, não deveria ser rejeitada. Tá? Tá te perguntando se tu poderia substituir por
alguém não deveria rejeitar. O que vocês acham, pessoal? Vou esperar a resposta de vocês. Não, acho que não. Né? Vamos ver aqui o que tu acha isso, Lorenzo, né? Vamos ver o que a Joana e a Mirella vão falar. Né? O que vocês acham, pessoal? Né? Tu tem ali, pesquisa não deveria ser rejeitada. E depois, né, alguém não deveria rejeitar Não, a na verdade acho pesquisa. que dá, sei lá. É que ele podia ter um. No primeiro podia ter um byte, né? Uhum, Eu só nunca tinha visto esse one pra justificar alguém. uhum. É que alguém, né? Alguém, o ano, no caso, someone. Né? Porque a frase do texto interessa que eu botei aqui embaixo, eu peguei do texto. A pesquisa não deveria ser rejeitada meramente porque essas questões, então, se ela não deveria ser rejeitada, não deveria ser rejeitada por alguma pessoa, né? Só que isso não importa quem essa pessoa só não, ela só está focando em que não deveria ser rejeitada por ninguém, assim, né? Ou por alguém. Então, é verdadeiro, pessoal, aqui, né? É a mesma coisa, né? O verbo rejeitar, deveria ser rejeitado, então é a mesma coisa. Tá? Lembrando que o should é um verbo modal, então isso aqui é verdadeiro, né? O should é um verbo modal, né? Até eu queria relembrar com vocês os verbos modais: can, could, may. Nós não tivemos aula de verbos modais, eu acho, né? Vamos botar aqui, modal verbs. Eu acho que a gente não teve aula de verbos modais, né? A gente pode dar uma retomada nisso aqui. Can, could, may, might, must, should, will, would, shall, dare. E, por incrível que pareça, unido pode ser um verbo modal. Tá, pessoal? Esses verbos modais voltam e meio aparecem na URGS, né? Tu vai, né? Quando tu usa um verbo modal, ele expressa uma ação, né? Ele expressa ele tem uma habilidade conversacional por trás dele, né? Então, por exemplo, o can, quando tu diz I can drive, eu sei dirigir, né? Expressa uma habilidade, né? Se eu digo can you help me? Já está expressando um pedido, né, pessoal? Daí já é diferente. Can you help me? Se tu usa o can, por exemplo, I can drink and drive, eu não tenho a permissão, né, para beber e dirigir. É outro sentido. Então, a URGS, ela dependendo do sentido da frase, né, tu vai ter que traduzir mentalmente a frase. A URGS vai te perguntar, tá, o que que isso expressa? Uma habilidade, uma permissão, uma obrigação, né? Daí tu vai ter que traduzir mentalmente, né? Para ser, por exemplo, para ser uma obrigação, tu teria que usar um must, né? Eu devo pagar as minhas contas, por exemplo. I must pay my bills, né? Então, daí já é obrigação, já é uma habilidade conversacional diferente, né? O can pode ser usado para possibilidade também, né? It can happen, isso pode acontecer, né? Então, é uma possibilidade. Então, são quatro habilidades conversacionais diferentes, né? O might, pessoal, tem uma curiosidade. Ele só serve para expressar possibilidade. Por exemplo, talvez chova amanhã, ou hoje, talvez chova hoje, tá? Então, se eu vou perguntar para vocês o que que o might expressa, é a questão dada, né? Porque o might só expressa uma coisa, possibilidade, né?
Então, o may também expressa a possibilidade. Por exemplo, she may be home. Talvez ela esteja em casa. Talvez sim, talvez não, né? É uma possibilidade, né? Alguns gostam muito de bater nessa tecla da possibilidade, tá, pessoal? E aí, nesse sentido, tu tem o can, tu tem o may, tu tem o might, tu tem até o could, né, como possibilidade, né? Por exemplo, se tu diz algo do tipo, we could be friends, nós podíamos ser amigos. Tem o could aí, né, como possibilidade. Tá? O could também poderia, além de possibilidade, ele pode ser uma habilidade, algo que tu sabia fazer. Por exemplo, I could surf, eu sabia surfar, por exemplo, né? Eu posso usar também como uma permissão, né? I could, eu podia, quando eu era criança, eu podia sair. I could go out. Não, eu podia sair. Então depende muito de como tu vai traduzir essa frase para tu saber o que que ela expressa. O must, ele pode expressar uma certeza, né? Então, por exemplo, she must be home. Ela deve estar em casa, eu tenho certeza. A luz está acesa, o carro dela está na garagem. Tem até uma música tocando ali, um Bob Marley, eu sei lá, né? Ela deve estar em casa. She must be home. Então, aqui uma certeza, não é uma possibilidade, é uma certeza, é diferente. Não. Agora, se tu usar o must na forma negativa, já é uma proibição. Por exemplo, I mustn't, sei lá, step on grass, eu não devo pisar na grama, por exemplo. Daí já é uma proibição, né, pessoal? Daí já é outro sentido. O should é usado para conselhos, né, pessoal? Quando vai dizer você deveria, you should exercise, você deveria fazer exercícios. You should exercise. Você deveria fazer exercícios físicos. Né? Então, se a URBS cobra, é muito nesse sentido aí. Né? Caiu recentemente o verbo dare, que é usar, né? How dare you, como você ousa, how dare you do it? Né? Expressa aí meio que um desafio. Né? O will, você sabe que expressa uma ação futura. I will travel, por exemplo, eu vou viajar. O would também expressa uma ação futura, algo que tu iria fazer. Né? I would travel, eu iria viajar. Eu iria fazer isso. Só que, pessoal, olha só que doido. O, o would também expressa passado. Eu viajava, I would travel. Daí tu vai ter que ver no parágrafo se o sentido, se ele está descrevendo ações no passado, se ele está descrevendo coisas que ele fazia no passado. Então, né, pode ser um planejamento, eu até faria tal coisa, daí o mudo vai ter um sentido de possibilidade para o futuro. Agora, se tu vê que tem um sentido de, coisas que eu fazia no passado, daí é passado, tá, pessoal? Ela está pedindo recorrência de uma ação. Né? Então, isso aí é importante na hora de tu ver, de tu sentir isso aí. O shall nunca foi cobrado na URGS, tá? Tem a famosa frase do Senhor dos Anéis, you shall not pass, você não deve passar, né? Ou você não irá passar, né? E o need, né? Tu pode usar, nunca caiu na URGS, tá? E o need você não precisava fazer isso, por exemplo, you needn't do it, tá? Então, esses são os verbos modais. Semana que vem a gente pode fazer umas questões de verbos modais, certo? Vou botar aqui na minha agenda, então, para a gente fazer questões de verbos modais no próximo sábado, certo, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, a Não, gente tem pouco tempo de aula, né? Não tem, eu tenho que falar meio que correndo, tá, pessoal? Vocês não reparem, tá? Quando eu dou as explicações correndo, falando correndo, é porque inglês é só um período, né? E aí a gente queria poder falar com mais calma, explicar com mais calma, mas como é o estilo cursinho, ele é muito rápido, né? Ele é mais no sentido de revisão. Tá, pessoal? Bom, vocês já têm meu e-mail. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida e quiserem material extra, me mandem. Tá? Obrigado por terem aparecido aí na aula. Semana passada ninguém apareceu na aula, só. tá bom. Imagina. Tive meteoro. Então, obrigado por terem aparecido na aula, pessoal. Um abraço a todos aí. Até Tá, valeu, semana que depois eu vem. mando e-mail pra ti. Valeu, Tá bom. mais guri. Falou, pessoal. Bom final de semana a todos.